Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, particularmente eu quero crer e acreditar que sim. Já quero começar dizendo que para mim é uma grande honra e também uma enorme satisfação estar presente aqui mais uma vez. E eu também já quero aproveitar esta mesma oportunidade ao qual você me concede a graça da sua presença para já te agradecer por sua audiência e também, é claro, por todo o teu carinho. E se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado. Que o Santo Deus de Israel te abençoe aonde quer que você esteja. E se você quiser fazer a sua inscrição, basta tão somente você apertar aí o sininho e o programar para que assim você possa estar recebendo todas as notificações desse mesmo canal na exata medida em que eu for postando alguns vídeos. E agora eu oficialmente trago uma excelente notícia para cada um de vocês. Nesse momento, com a graça e a misericórdia divina, eu vou estar tendo a honra e a oportunidade de mais uma vez transmitir uma mensagem diretamente para dentro do teu coração, ok? Amém? Porém, antes de oficialmente ministrar esta mensagem do céu para a tua vida, eu gostaria de humildemente aqui pedir alguns favores especiais e essenciais para cada um de vocês. O primeiro favor que eu peço a vocês, claro, é para que vocês venham compartilhar esses vídeos com as pessoas que vocês amam, com as pessoas que vocês gostam. E o segundo pedido que eu humildemente faço a todos é para que vocês venham deixar o like aqui nesse vídeo. Digo isso porque o like realmente é bastante importante para o crescimento do canal aqui nessa plataforma. E agora, sem demora, vamos então para a leitura da santa e bendita palavra do Senhor. Porém, eu gostaria que todos soubessem de uma coisa. Eu gostaria que vocês ficassem tranquilos, até porque eu vou estar lendo daqui, mas porém você vai ter a chance e a oportunidade de me acompanhar daí. Então, sendo assim, vamos lá. Bom, meus queridos, o versículo bíblico pelo qual nesse momento eu vou estar tendo a honra de compartilhar com vocês se encontra aqui, no livro de Isaías, capítulo 64 e versículo de número 4 apenas. O texto, por sua vez, diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Amém? Somente até aqui. Bom, meus queridos, como vocês puderam ouvir, nesse momento eu acabei de fazer uma leitura de um texto bastante conhecido dentre o povo de Deus, dentre o povo cristão. E eu sei que muitos já ouviram esta mensagem, já ouviram este versículo na voz de muitos outros profetas, de muitos outros pregadores. Porém, a Bíblia, a palavra de Deus, diferente de outros livros, possui algo bastante especial e essencial. Todas as vezes em que cada um de nós paramos para meditar acerca de um versículo bíblico, durante todos os dias, Deus sempre terá algo novo para mim e para você. Ou seja, durante todos os dias, a palavra de Deus, ela se auto-renova para cada um de nós. E eu confesso a todos que no instante em que eu comecei a meditar acerca desse versículo bíblico, eu rapidamente comecei a me lembrar de algumas fases que nós passamos, que nós atravessamos aqui nessa vida. Todos nós um dia estávamos perdidos em meio ao pecado, todos nós um dia estávamos sem esperança de tempos melhores, de dias melhores. E aí, meus queridos, entra em cena um personagem bastante importante em nossa história. Entra em cena o Espírito Santo. E aí, esse mesmo Espírito Santo um dia começa a trabalhar em nossos corações. Nós começamos então a dar ouvidos à palavra de Deus. E no instante que isso acontece, quando nós menos esperávamos, nós acabamos aceitando a Cristo como o único e suficiente Salvador. E a partir dali, meu querido, começa uma etapa nova em nossa vida, em nossa jornada aqui neste mundo. Até porque, através do próprio Espírito Santo, o nosso poderoso e eterno Deus começa a trabalhar em nossas vidas. E aí então ele começa a nos limpar de todos os pecados, a nos limpar de todas as coisas ruins que, lamentavelmente, estava outra hora nos cercando. E aí, meu querido, vem aquela fase onde a gente começa a ter fome pela palavra de Deus, onde a gente começa a ter fome por louvar a Deus, por servir a Deus. E aí, a partir desse momento, começa em nossa vida uma etapa muito bonita, onde tudo é novo, onde tudo é a mais absoluta novidade em relação à presença de Deus, em relação à presença do Pai. Em outras palavras, se inicia aquela fase onde muitos de nós conhecemos como o primeiro amor. Porém, logo depois disso, nós meio que, entre aspas, tomamos um choque de realidade. Até porque todos nós, de uma certa maneira, acaba descobrindo que mediante a presença de Deus, nós não teríamos apenas momentos bons. Cada um de nós começa então a se dar conta de um pequeno detalhe. É que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós, os cristãos, também estaremos sujeitos a passar por momentos difíceis, pois aqui nesse mundo, cada um de nós está verdadeiramente sujeito a passar por todo e qualquer tipo de provação. E todo cristão, ele realmente tem que entender e compreender esse tipo de coisa. E é bem aí nessa fase, meus queridos, que muitos cristãos, infelizmente, acabam entrando em desespero. E por entrar em desespero, muitos deles acabam não sabendo o que fazer.
E muitos deles chegam inclusive a ter pensar que Deus os deixou, que Deus os abandonou. Quando na verdade, na realidade, não é bem isso que ocorre, não é bem isso que acontece. Pois o nosso Deus sempre está atento a cada um de nós, nos observando, nos contemplando, em absolutamente todas as áreas de nossa vida. E me baseando exclusivamente nesta informação, eu vou estar passando para vocês exatos 3 motivos para vocês acreditarem que Deus, Ele sempre está e sempre esteve no controle de cada uma de nossas vidas. Vamos lá então, qual é o primeiro motivo que realmente comprova que Deus está no controle de cada uma de nossas vidas? Meu querido, o primeiro motivo que realmente comprova que Deus está realmente no controle de cada uma de nossas vidas é quando, misteriosamente, algumas portas começam a se fechar. Mas como assim? Eu não estou entendendo. Calma que rapidamente eu já te explico. Meu querido, quem sabe você está aqui assistindo esse vídeo e você está triste agora, porque uma porta para você se fechou. E essa porta pode ser uma porta de emprego, essa porta pode ser uma porta em uma faculdade, enfim, pode ser em qualquer área de sua vida. Porém, meu querido, não fique triste se isso realmente estiver acontecendo em sua vida. Sabe por quê? Porque, na minha visão, espiritualmente falando, quando isso acontece, quando há um fechamento de porta em alguma área de nossa vida, isso é uma clara evidência de que o nosso Deus, Ele tem coisas grandes, coisas maiores para nós. E não é só isso, na minha visão, na minha concepção, porta fechada significa o final de um ciclo. E quando o ciclo se acaba, eu entendo e compreendo o seguinte, que o novo ciclo está para começar na nossa vida, na nossa história. Portanto, se eu fosse você, eu não ficaria triste. Não, muito pelo contrário. Eu levantaria as mãos para os céus e agradeceria a Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está no controle de absolutamente tudo em nossa vida, tudo em nossa história. E muitas das vezes nós não entendemos e compreendemos o trabalhar de Deus. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que no presente momento nós claramente não vamos entender. Nós só iremos entender lá no futuro. Nós só iremos entender lá no amanhã. Portanto, se uma porta se fechou na sua vida, se uma porta se fechou em alguma área de sua história, esse é um claro sinal de que Deus tem um novo tempo para você. Esse é um claro sinal de que Deus tem uma nova etapa para a sua vida. Portanto, meu querido, porta fechada muitas das vezes não significa que é o fim. Não. Porta fechada muitas das vezes significa que realmente Deus pode claramente estar preparando coisas grandes para você. Coisas que os seus olhos não viram, coisas que os seus ouvidos não ouviram, coisas que não chegou ainda ao teu coração. E o que me comporta ao dizer isso é saber que verdadeiramente Deus sempre sabe o que é bom para nós. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é um pai, certo? E todo pai amoroso verdadeiramente sabe o que é melhor para o seu filho. Todo pai amoroso verdadeiramente sabe aquilo que faz bem para o teu filho. E eu vou dizer uma outra coisa aqui bastante importante. Talvez você é um pregador, talvez você é um levita da casa do Senhor. E aí então você está vendo, você está percebendo que misteriosamente algumas portas se fecharam para você. Algumas pessoas misteriosamente deixaram de convidar você para pregar, outras misteriosamente deixaram de convidar você para louvar o nome do Senhor em suas denominações. Enfim, isso realmente pode estar acontecendo com muitos de vocês. Porém, se isso estiver acontecendo com alguns de vocês, meus queridos, não fiquem tristes, não se desesperem, porque uma porta pode estar sendo fechada agora, mas outras portas maiores podem estar sendo abertas também. Digo isso porque Deus também tem um novo tempo para cada um de vocês. Deus também tem um novo tempo para a minha vida. Deus também tem um novo tempo para cada um daqueles que nesse momento estão me assistindo e me vendo através dos meios modernos de comunicação. Não pense 2 vezes em ouvir a voz do Senhor. Faça o seu melhor, dê o seu melhor, ministre com todo amor, com todo carinho, louve com todo amor e com todo carinho, porque através da sua vida, como sempre tenho falado aqui no canal, o nome do Senhor Jesus Cristo será engrandecido e exaltado. E muitas pessoas saberão que realmente há um grande e poderoso Deus que está no controle de absolutamente tudo em relação à sua vida. Até porque, como está escrito no versículo ao qual eu acabei de ler, o grande e poderoso Deus é um Deus que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Portanto, se uma porta se fechou para você, espera, confie em Deus, até porque Ele continua trabalhando na sua vida e na sua história, ok? Amém? Bom, vamos lá. Qual é de fato o segundo motivo que faz com que você acredite que Deus realmente está no controle da sua vida? O segundo motivo, meu querido, é que algumas pessoas misteriosamente começam a se afastar de sua vida. E isso realmente é uma das coisas que eu tenho observado nessa geração. Existem algumas pessoas
que realmente sempre estão nos falando o seguinte, que sempre estarão ao nosso lado, que nunca nos deixarão, que nunca nos abandonarão. Existem pessoas que realmente estão afirmando isso para cada um de nós. Porém, há um certo tempo em nossa vida em que misteriosamente essas mesmas pessoas que outrora diziam estar com a gente em todos os momentos da vida, elas lamentavelmente desaparecem sem nenhum tipo de explicação aparente. E isso, muitas das vezes, tem entristecido o coração de muitas pessoas, até porque, meu querido, de acordo com a ótica humana, de acordo com o olhar humano, isso realmente nos traz um certo tipo de tristeza. Isso realmente não parece ser uma coisa boa, não parece ser uma coisa legal. E muitas das vezes, nós cristãos ficamos sem entender, ficamos sem compreender o porquê que isso ocorre, o porquê que isso acontece. Mas, meu querido, para isso também tem uma certa explicação. Quando isso geralmente acontece, não é porque nós fizemos alguma coisa de errado, não é porque nós estamos com falta com essa pessoa. Muitas das vezes o que acontece é o seguinte, é que o nosso Deus, ele sabe de muitas coisas. Ele é onisciente, ele é onipotente. Então tem coisas que nós não escutamos, mas ele escuta. Tem muitas coisas as quais nós não sabemos, porém ele sabe. Então, meu querido, me baseando nessa informação, eu posso falar categoricamente que existem algumas pessoas que o próprio Deus é quem afasta elas do nosso caminho. O próprio Deus é quem faz uma verdadeira limpeza em relação a algumas coisas na nossa vida. Então, até nisso Deus está no controle. E se algumas pessoas saem, não se desesperem também, porque Deus, ele coloca pessoas corretas, pessoas certas em nossos caminhos, para nos ajudar em nossa jornada. Você não tem motivos para se entristecer. Você não tem motivos para achar que isso é o fim do mundo. Não, isso não é o fim do mundo. É Deus limpando o seu caminho. É Deus limpando a sua estrada. Então não se desespere, porque Deus está no controle da sua vida. E mais uma vez eu quero frisar acerca do versículo que eu acabei de ler. Deus é aquele que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Então Deus está no controle da sua vida. Deus está trabalhando por você. Ok? Amém? Bom, vamos lá. Qual é o terceiro e último motivo que faz com que nós acreditamos que Deus está realmente no controle de cada uma de nossas vidas? O terceiro motivo para realmente acreditar nisso é quando nós fazemos os nossos projetos, é quando nós montamos os nossos projetos com a força de nosso braço e misteriosamente tudo começa a dar errado. Meu querido amigo, minha querida amiga, saiba que se você estiver passando por esse processo, saiba que isso é normal, é natural acontecer. Até porque isso também já aconteceu comigo. Quantos projetos eu já fiz? Quantos projetos eu não desenhei? E aí, lamentavelmente, começaram a dar errado. Olha, saiba que quando isso acontece, quando isso ocorre, isso também não é motivo para tanto desespero. Sabe por quê? Porque quando nós montamos um projeto, quando nós temos um projeto e fazemos tudo com a força do nosso braço e esse projeto tende a dar errado, isso é um sinal claro de que aquilo que Deus tem para cada um de nós é muito maior do que aquilo que nós pensamos, é muito maior do que aquilo que nós sonhamos. Então, isso também não é motivo para desespero, isso também não é motivo para alarme. Se você tem um projeto, se você tem um plano, e aí você está vendo que esses planos, esses projetos não estão dando certo, eu volto a dizer que isso é um claro sinal de que Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas maiores para você. E Deus, ele continua trabalhando muito na sua vida, continua trabalhando muito na sua história. E eu vou dizer uma outra coisa aqui que poderá alegrar o teu coração. Se aquilo que você tem colocado diante das mãos de Deus, se aquilo que você colocou diante do altar de Deus estiver de acordo com a vontade dele em relação à sua vida, em relação à sua história, pode levantar o demônio que for, pode levantar a entidade que for. Aquilo que você planejou vinculado a Deus, com certeza, independente de qualquer coisa, ele se realizará querendo os demônios ou não. Ele se realizará querendo os homens ou não. Sabe por quê? Eu volto a dizer, Deus está no controle de cada uma de nossas vidas. Deus está no controle de cada uma de nossas histórias. Então, acalme o teu coração, acalme a tua mente, porque Deus fará coisas grandes na sua vida, na sua história. E Ele realizará todos os seus sonhos, todos os seus projetos que estão hoje vinculados a Ele. E aí você vai glorificar e exaltar ao Senhor. E todos saberão mais uma vez que Deus, Ele é um poderoso e Ele está no controle da sua vida e Ele é com você. Ok? Amém? Portanto, se um plano seu estiver dando errado, não se desespere e lembre-se que Deus claramente sempre terá algo maior e melhor guardado para cada um de vocês que estão agora me acompanhando através desse vídeo, através dos meios modernos de comunicação. Ok? Amém? Bom, meus queridos, essas então foram as minhas simples e humildes palavras. Nesse momento, eu já quero me despedir de vocês. Porém, contudo, antes de me despedir de vocês,
eu gostaria de aqui fazer um trato especial e específico com cada um de vocês. E esse trato, por sua vez, consiste no seguinte: vamos fazer assim, eu oro por vocês e vocês oram por mim, combinado? Sendo assim, até a próxima oportunidade, se o eterno e poderoso Deus, com sua misericórdia, me permitir, ok? Amém? Fiquem todos com Deus, fiquem todos com meu abraço. Tchau!